Olá, Orientando o Direito está no ar. E hoje nós temos o privilégio de conversar com o doutor professor Nepomuceno Silva, que é desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, professor de Direito Eleitoral e Direito Ambiental, professor nas universidades de Itaúna e em Belo Horizonte, e como sobrejuiz, como desembargador que resolve as questões em Minas Gerais em nível de recurso em segundo grau, está em Belo Horizonte, leciona inclusive para os outros juízes, faz palestras, está sempre trabalhando na área educacional. E é autor de diversos livros, entre eles o livro Reflexões de um Magistrado. E neste livro, professor Nepomuceno, o senhor fala de uma questão sobre a maximalismo do direito. Você poderia falar para nós, por favor, sobre o maximalismo do direito? Nós aqui retornamos depois de há 60 dias atrás, mais ou menos, estávamos aqui palestrando para os universitários da Unimontes. Hoje, com muita honra, convidado pelo magistrado Richardson, que é professor desta grande instituição, aqui retorno com muita alegria. O norte de Minas é meu berço de advocacia. Aqui morejei, vale dizer, aqui advoguei de 1970 a 80. Manga, Montes Claros, Januária e adjacências. Portanto, tenho muito vínculo aqui nesta boa gente. A minha presença, ela, além da honra de estar revisitando essa minha gente querida, é a de trazer a experiência de um julgador de segundo grau. Julgador de recurso, quer dizer, fazer novo curso na tramitação do conflito de interesses. E essa disposição, essa vinda minha aqui, é de mostrar como é que o colégio julgador vê uma questão decidida em primeira instância. Na visão maximalista, vale dizer, na visão não estática, na visão dinâmica, na visão moderna da aplicação do direito. Porque o direito, enquanto norma, ele é posto pelo legislador friamente, visando um momento certo. Esse momento certo pode ser 1950, 1960, 1940. E o julgador de 2010 pode estar diante de uma nova situação social com o direito escrito há 40 anos. Então o maximalismo permite que você pegue esse fato que está contido no processo e jogue-o numa realidade atual e aplica o direito segundo a visão do bom senso e da jurisprudência criada, não a jurisprudência morta, a jurisprudência viva para o futuro. Essa é a visão do maximalista, que contrapõe ao minimalista, que tem uma visão de antolhos preso a dogmas de um escrito, às vezes, já ultrapassado. Professor, na condição de magistrado, o senhor julga os processos que chegam em nível de recurso. Eu gostaria que fizesse uma comparação do julgamento feito pelo juiz, em especial quando o juiz de primeiro grau, quando o juiz tem o contato físico com a testemunha, o testemunho, o depoimento da pessoa, do réu, do autor, e ouve ali pessoalmente, sentindo as emoções. O juiz o desembargador já tem que ter um grau de sensibilidade até maior, porque ele apenas lê o processo. Eu gostaria da comparação do sistema de julgamento de um juiz de primeiro grau para um desembargador, que é um juiz de segundo grau em nível de recurso. Depende do fato. Se a questão em primeiro grau ela é de direito puro, não há esse problema. Mas quando a questão demanda o contato com testemunha, que tem seu peso relativo, o juiz percebe a verdade
através de um contato. Se ele consegue transpor para os autos toda essa percussiência fática aurida nos depoimentos, ele está em vantagem perante o tribunal. Agora, saber jogar essa realidade para os autos é uma arte que cada magistrado, segundo sua maior ou menor cultura, essa arte permite que o órgão colegiado decida com mais tranquilidade. Todavia, se assim não ocorrer, leva ao órgão julgador, são os membros do tribunal, uma certa dificuldade de interpretação. Mas, de qualquer sorte, essa persuasão racional, tete a tete com a testemunha, dá ao magistrado uma maior condição de aferir o fato e aplicar a justiça. Isso é levado em conta, sim, na aferição do colégio julgador, que é o tribunal. Doutor Nepomuceno, e a questão do direito escrito, às vezes, conforme foi dito há muito tempo, e a justiça real, a necessidade de o desembargador apresentar uma justiça condizente com seu próprio modo de pensar e de interpretar a lei? Essa pergunta tem muito a ver com um dos capítulos desse meu modesto livro, Reflexões de um Magistrado. Nós temos um caso aqui de um transexual que, já com o corpo transformado, de passados 5 anos, ele pede para adotar a versão feminina dele, que ele já era uma mulher perfeita. Pede em primeira instância, vai à segunda instância e nós verificamos que ele, no banco para abrir a conta, ele tinha um drama. No aeroporto, para comprar passagem, ele não conseguia comprar. Então, como é que resolve uma situação dessa? Ele, aqui eu vou usar um nome figurativo, ele, João, pretendendo chamar-se Maria, já que ele era uma Maria completa, com operação, tudo transformado. É claro que aí o meu voto está no livro, o voto de outros companheiros está no livro. Nós adotamos a visão maximalista e permitimos que ele alterasse, não o sobrenome só, inclusive o prenome, para dar-lhe o que é mais importante, a dignidade, cujo princípio da dignidade está previsto na abertura da Constituição, como regra pétrea. Isso, doutor, assim, falando de chofre, se não me engano, feriria em princípio o que diz o artigo 1601 do Código Civil, que diz que o prenome é imutável. Essa, então, é a justiça real, é a função especial de um desembargador, é fazer com que a justiça apresente a realidade e não a letra fria da lei, do código. Seria exatamente essa a função da justiça real? Exatamente. O dia que um juiz se prender à norma, ele está fadado a cometer injustiça. Veja bem o juiz de antes de 2002 que alterou o Código Civil. Ele tinha um Código Civil de 1916, com vigência em 1917. Ora, o que era o Brasil em 1917? Esse código, com as suas alterações, vigeu até 2002. Então, essa justiça estaria vertida às ordenações. E não era justiça, dependendo do caso. Só teve sucesso quando criou e passou a adotar a evolução independente do texto escrito. E em 2002 tivemos a modificação. E essa, já temos 8 anos, já está carente de interpretação. Os fatos são galopantes. Os fatos vêm a minuto a minuto. A sociedade está se transmudando. O que será do brasileiro daqui a 40 anos? Se o juiz não se mover na sua interpretação, ele está fadado a cometer, lá em 1900 e 2050, a cometer a
aplicando a norma de 2002, cometer uma tremenda injustiça. Professor, um detalhe que eu gostaria de comparar. Foi dito que a interpretação tem que acompanhar a evolução do tempo, ainda que o texto frio da lei diga de uma maneira um pouquinho diferente. Recentemente foi alterada a Constituição Federal para que houvesse a súmula vinculante. Eu gostaria que o senhor nos dissesse a posição do juiz, do desembargador, para julgar, tendo que obedecer principalmente à sua consciência, mas havendo uma súmula vinculante. São dois aspectos que eu quero abordar. Primeiro, eu quero dizer a minha posição. Não aqui, não vai aqui nenhuma intenção e nem trazer ninguém para comigo. É a minha interpretação. Nós temos dois aspectos. Primeiro é o seguinte, a súmula vinculante, ela tende à celeridade do processo. Enquanto objetivo político, de a justiça andar rápido, compreende-se essa intenção, porque ela vincula o juiz lá de Brasília, vincula o juiz de Montes Claros, de Januária, de Manga, etc. Então, facilita, porque o juiz adianta que a norma, da norma súmula vinculante, ele de plano já decide e não há mais que percorrer aquele caminho. Mas tem o outro lado dessa questão. É clássica a afirmação de que cada caso é um caso. A partir daí, quando o caso diferir e a dinâmica do maximalismo colhe o magistrado com situações díspares, aí vem o conflito do julgador diante de uma súmula vinculante. Será que aquele caso da súmula equivale àquele caso que ele está aplicando? Esse é o conflito que terá que ser enfrentado pelos juízes e aí tem que usar do bom senso e, mais uma vez, do maximalismo. Orientando o direito, teve o privilégio de conversar com o desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, professor, autor de diversos livros, Nepomuceno Silva. Todo o agradecimento ao desembargador e pedimos ao nosso telespectador que nos espere amanhã, porque, em querendo Deus, apresentaremos uma outra entrevista.